Converso com o fisioterapeuta do Grêmio Prudente, Fidelis Júnior. Bom dia, Fidelis. Queria que você começasse falando aí sobre quem é você, o trabalho aí que você vem fazendo no Grêmio Prudente. Primeiro, queria que você se apresentasse. Bom dia, Vinícius, tudo certo? Meu nome é Fidelis, moro em Presidente Prudente faz 7 anos, vim para cá para fazer faculdade, comecei trabalhando e a partir da temporada passada, que foi a temporada do acesso, comecei no Grêmio Prudente. Minha primeira trajetória, já comecei com o pé direito, com acesso invicto, graças a Deus, e agora a gente está aí, né? Desde então, continuo lá, trabalho lá e na Fizuano, e estamos aí na correria, no corre. Inclusive, nós estamos num momento bem parecido do ano passado, né, que é o de acesso. Queria primeiro que você contasse um pouquinho como que foi aquela trajetória do acesso do Grêmio Prudente, como foi todos aqueles bastidores. Cara, acho que foi excepcional, cara, de verdade. Era um grupo muito bom. Esse daqui também é um grupo muito bom. Acho que é um diferencial aqui nosso do grupo de Presidente Prudente. Os dois elencos que eu trabalhei, tanto do ano passado quanto desse ano, é muito unido, cara, é muito fechado. É um ambiente muito gostoso de se trabalhar, de estar ali. O pessoal respeita, o pessoal brinca na hora que tem que brincar, é um ambiente leve. E isso traz resultado para dentro de campo, né? Isso acaba trazendo muitos resultados, e ano passado foi isso. É um grupo muito bom, muito unido, as pessoas trabalhavam e se divertiam ao mesmo tempo, e aí dentro de campo deu tudo certo. E como que é esse trabalho no Grêmio Prudente da fisioterapia que você faz? Cara, lá a gente faz bastante coisa. A gente faz um trabalho preventivo, né? Antes de pré-temporada a gente faz toda uma avaliação, faz um trabalho preventivo, trabalha em cima desse trabalho preventivo para evitar o máximo de lesões possível. Se o jogador vem a calhar de ter uma lesão, aí a gente tem que reabilitar ele para voltar o mais rápido possível. E é um trabalho diário. Então a gente está ali com eles todos os dias. Eu até falo que eu fico mais com eles do que com minha própria família. É Então, muito... Pode continuar. então a gente vai de manhã e à tarde. Então eles têm quase 24 horas de fisioterapia para eles. É bastante coisa. Tipo, tem treino à tarde hoje. Agora de manhã tem um outro fisioterapeuta que está lá. À tarde sou eu. Aí a gente vai, às vezes acompanha o treino, às vezes não. Depende de toda a carga de trabalho que a gente tem ali. É bem bacana. Muito importante esse trabalho de prevenção da lesão, assim. Eu acho que talvez seja um dos mais importantes trabalhos, assim, né? Porque a lesão pode deixar o jogador fora, assim, por um bom tempo, né? Sim, com certeza. A gente tem um trabalho muito legal, a gente com o Felipe Carlos. A gente conversa diariamente, a gente acerta os pingos, fala assim, ó, vou fazer assim, assim, assado, tal jogador precisa disso e daquilo, porque a gente consegue prevenir que ocorra menos. Por exemplo, hoje, a gente chega na nossa semifinal agora com um jogador machucado, que é o Renner, que infelizmente rompeu o cruzado no primeiro jogo da temporada. Então o Renner não tem como voltar agora mesmo. O Renner vai ficar de 8 a 9 meses afastado, enquanto o restante do elenco está todo à disposição do Ademir. Então isso é fruto de um trabalho desde a pré-temporada até agora, que a gente colhe os frutos agora, para, se Deus quiser, conseguir mais um acesso aí. Ainda na questão de rompimento no joelho, né? Como que acontece essa lesão, assim? Porque parece que não é algo que dá para ser prevenido, né? Não é algo, não dá para você tentar não deixar que aconteça aquilo, né? E nos últimos tempos isso vem acontecendo muito no futebol, né? Mesmo com o avanço da medicina, da fisioterapia, de todas as áreas, isso é uma área assim que vem acontecendo, principalmente nesse ano, eu vejo que vem acontecendo o rompimento, né? É uma lesão muito grave, né? Hoje, dentro do futebol, é a lesão que mais assusta, porque você fica muito tempo parado, né? Você fica muito tempo parado, você fica de 8 a 9 meses, alguns casos um ano, fora dos gramados, fora de estar exercendo o seu papel ali. É difícil, cara, mas como que eu posso te falar? A lesão acontece, é inerente ao esporte, então ela vai acontecer uma lesão muscular, vai acontecer alguma coisa que vai afastar o atleta alguns dias. Nenhum time passa uma temporada sem ter lesão, mas o cruzado realmente é o terror de todo mundo. Então, todo o trabalho preventivo passa por cima disso também.
é importante o jogador ter uma mobilidade bacana, ter uma força adequada. Então, todos os nossos testes de pré-temporada, a gente avalia isso para a gente tentar minimizar o máximo de erro possível. Se a gente conseguir fazer o nosso máximo ali, pode ter certeza que a gente consegue diminuir ao máximo que dá. Mas é uma lesão que, às vezes, infelizmente, ela acontece. O Renner estava voando, cara. O Renner estava sem brincadeira. Foi logo no Tava, começo, né, do foi campeonato. 29 minutos do primeiro jogo. Então, na hora, e ele já tinha rompido do outro lado. Então, ele já sabia. Quando a gente chegou no vestiário, ele olhou chorando e falou assim: eu já sei o que é, não precisa tentar me consolar, que eu sei que eu tenho e eu sei que eu vou ficar fora por muito tempo. E ele estava bem. Então, é complicado. É um momento muito delicado, mas que a gente tem que dar força pro cara ali. Falar, ó, vamos trabalhar, vamos focar na recuperação, você vai voltar bem, ou melhor ainda que você estava, e boa, vamos que vamos. E é isso que a gente tem que fazer o máximo ali para tirar do atleta. Nessa lesão aí, precisa também bastante o trabalho psicológico, né, para não deixar afetar o jogador, né? Com certeza, o Dimitri está ali diariamente com a gente também, até o nosso trabalho multidisciplinar é muito gostoso ali. Então, o Dimitri já chega ali, tanto que quando o Renner rompeu, ficou eu e o Dimitri. Eu tratando e o Dimitri conversando com ele, dando todo o apoio, dando todo o suporte necessário, porque a gente sabe, né? O fator psicológico é muito importante nessas horas também. Uhum. Nessa lesão você precisa, assim, é um pouco demorado, né? Como que acontece esse processo de tratamento? Até no caso do Renner mesmo, assim. Ele passa por um pré-operatório. Então, a gente tenta minimizar completamente o inchaço que causa na região, a mobilidade de joelho que ele precisa ganhar para fazer a cirurgia. E aí ele fica 15 dias mais ou menos com a gente fazendo esse pré-operatório e vai para a cirurgia. E após a cirurgia, a gente costuma dizer que tem fases de LCA. Então a fase 1 a gente vai recondicionar ali, ganhando mobilidade naquele joelho que parece que você perde completamente a força. O seu quadríceps, que vai normal para a cirurgia, volta um fiapinho de nada. Então a gente começa a fortalecer essa musculatura e aí vai aumentando as fases dentro de uma proteção. O LCA, o detalhe dele é que ele pode a qualquer momento a gente alaciar e afrouxar ele. Então tem todo esse cuidado, todo esse avanço de fase gradativo até começar o processo de saltar, para correr, para fazer tudo gesto esportivo e até que chega numa hora que ele faz os testes finais. E aí a gente faz os testes e fala para ele, ó, vamos ver se você está apto a poder voltar para o campo. Se ele passar, a gente devolve ele para o campo e ele começa a fazer uma transição. Se ele não tiver apto ainda nesses testes, daí a gente vai trabalhando até ele estar apto. Uhum. E como que foi até aqui essa temporada do Grêmio Prudente, assim, na questão de até preventivo, assim, de lesão? Porque foi um ano diferente, né, do ano passado. Esse ano tivemos muito mais jogos, assim, em pouco tempo, né? Como que é feito esse trabalho, assim, para evitar as lesões com tantos jogos um em cima do outro? Cara, foi nesse ano, diferentemente do ano passado a gente jogava e a gente tinha um dia inteirinho de regenerativo pro decorrer da semana. Então, o nível de carga a gente ia progredindo até o momento do jogo. Dessa vez não. Dessa vez a gente estava atuando ali no pós-dia mesmo, já ia fazer um trabalho ali para recuperar esses caras. A gente já conversava, já via GPS, que agora a gente tem também, via os números, falar assim, ó, esse vai ficar na físio, esse daqui a gente pode fazer um regenerativo no campo. E a gente foi trabalhando assim, conversando bastante, porque era pauleira, cara. Era um jogo, o jogador já tinha que se recuperar para quarta-feira estar de volta, e a gente tinha que conversar, ver qual que é a melhor ferramenta. A gente sempre, nos jogos no Prudentão, faz a crioimersão, né? Que é tem um balde, mais ou menos um baldão de água e gelo, e o jogador entra lá, fica submerso lá de 7 a 10 minutos para já dar uma recuperada. Mas aí no pós-dia do jogo, dependendo se o jogo é dentro ou fora, aí a gente faz
o cálculo, mais ou menos, da semana, a gente faz um trabalho regenerativo. Pode ser no campo ou pode ser no departamento médico. Depende da condição que o jogador está. Se o jogador teve alguma coisa, aí a gente já vai avaliar e ver mais ou menos se vai precisar de exame, se não vai precisar de exame, já para a gente ter um prognóstico para ele estar voltando e estar apto para jogo. Nesse ano, a gente teve algumas lesões musculares, eu acho que foi poucas até, bem poucas mesmo, mas era o que mais afastava alguém de algum jogo algum dia. E alguns jogos a gente teve que poupar jogadores, né? Uhum. Não teve jeito. Alguns jogos que a gente via que não tinha condição, a gente substituía e falava, ó, esse jogador precisa de um descanso a mais, senão ainda vai perder ele pro resto da temporada. Mas foi uma conversa tipo, muito tranquila. Graças a Deus o número de lesões foi baixos e a gente tá aí, time todo, pronto. Foi mais questão de muscular, né, assim, as lesões, assim, porque... E também muito por causa desses jogos um em cima do outro, né? Teve poucas... Talvez, assim, a única lesão mais séria foi a do Renner mesmo, né? Sim, a lesão mais séria foi a do Renner, o restante foi uma entorse de tornozelo. Acho que o Rodrigo saiu no jogo lá em Suzano, né? Com uma entorse, veio para cá e a gente fez. Ele era dúvida pro jogo e a gente fez os testes com ele. Tranquilo, não sentiu nada. Claro, tinha um inchaço ali, mas a gente tratou esse inchaço e ele foi pro jogo. Jogou tranquilo, jogou normal e tá zerado já. Pronto para a próxima. Como que é realizado esses testes? É no próprio gramado mesmo, assim, com o jogador pisando para ver se ele vai sentir alguma coisa? Não, lá no jogo ele já saiu porque ele não tinha condição, né? Uhum. Já vimos, já inchou na hora e tudo mais. Mas depois a gente faz teste clínico, né? A gente vê se tem uma estabilidade ou uma instabilidade desse joelho, vê o inchaço, vê como que foi o mecanismo de lesão. É muito importante a gente saber como que ele virou, se ele virou de um lado, se ele virou do outro, o que que está cometendo ali. A gente faz na hora, já tem uma certa experiência já fazendo, então a gente já sabe porque jogador tem aquilo também, né? É. Reta final, todo É mundo isso. querendo. Ele não vai querer ficar de fora. Ninguém quer ficar de fora. Então a gente tem que ser bem preciso nisso e conversar com ele também. Tem que ter ele tem que ter a opinião dele quanto a isso também. A gente conversou, falou assim, Rodrigo, tá legal, saltando, teste de mudança de direção, giro, bateu na bola, chutou, né? Falou, ó, você tá legal, você tá se sentindo confortável? Ele falou assim, não, tô 100%. Então ele falou, então beleza, então vamos pro jogo. E aí a gente falou para Ademir, falou, Ademir, sem dúvida o Rodrigo tem condições de jogo e aí, com certeza, é um grande jogador que tá ajudando a gente desde o ano passado aí, pra fazer bonito em campo. É. E para esse jogo contra o São José, é um jogo decisivo, um jogo que vale acesso. Há uma preparação diferente assim dos outros jogos ou não? Sim, completamente diferente. A semana toda a gente está batendo em cima, o trabalho foi bem pesado mesmo, focado completamente nessa decisão, nesse primeiro jogo já. Então, desde o trabalho físico, desde o trabalho de prevenção, desde o trabalho de recuperação, para esses caras chegar lá amanhã e dar o melhor deles. Então, essa semana foi completamente diferente, atípica das outras semanas. Você vê que o ambiente é mais focado. É todo mundo, qualquer detalhe a gente sabe que pode custar muito caro. Então a gente foca muito nessa semana e na próxima também, que a gente vai lá para São José. E como que é feito? O trabalho assim é feito em conjunto com o Felipe Carlos, que é o preparador físico. Tem também o Belo, né, que é o massagista. O professor Ademir, como que é? Um trabalho em conjunto assim de vocês? Sim, a parte de preparação a gente conversa muito entre eu, Felipe e a gente passa para o Ademir, né? Eu, Hum. Felipe e todo o departamento médico, o Breno também, a gente conversa bastante e fala assim, ó, vamos focar, vamos fazer assim, assim, assado. O Felipe e o professor Ademir decidiram começar uma semana mais pesada, mais intensa de treino, para a gente ir recuperando esses jogadores para chegar na hora do jogo e a gente fazer o nosso 100%, 200%, 1000%, porque é final, né? É decisão.
Então é isso, Fidelis. Eu queria que você deixasse uma mensagem, uma convocação para a nossa torcida comparecer neste sábado lá no Prudentão. Pessoal, vamos lá, vamos pro Prudentão hoje. Aliás, sábado amanhã. Vamos precisar muito de vocês, é muito importante o apoio da torcida. A gente precisa lotar, é a nossa chance. A gente já subiu no acesso no ano passado. Estamos batendo agora pênalti para a gente subir de novo. E a gente precisa muito do apoio do torcedor. A gente precisa muito de vocês lá. Colocar 10 mil pessoas, 8 mil pessoas empurrando do começo ao fim. A gente sabe que a gente vai enfrentar dificuldades dentro de campo, mas se a gente tiver o apoio do nosso torcedor, a gente com certeza vai conseguir esse acesso e subir para uma A2, que vai ser muito importante para aqui, para a nossa região, ter algum time para chamar de nosso mesmo, realmente. É isso aí. Então valeu, Fidelis. Até a próxima. Valeu, Vinícius. Até a próxima. Obrigado, hein? Tchau, tchau.